Olá, boa noite a todos, reunidos aqui mais uma vez nesse canal da nossa querida Casa do Caminho, com muita saudade em nossos corações. Tenho certeza que todos vocês também estão saudosos daqueles abraços carinhosos, amigos e tão queridos da nossa casa. Mas enquanto precisamos manter a distância, que estejamos com os nossos corações bem unidos. Então vamos agora, antes de iniciar o nosso estudo, fechar os nossos olhos, pedir a Jesus, nosso Mestre, Pai de amor e bondade, Deus maior de todo o universo, que possa nos amparar nesse estudo, nesse conhecimento e nesse entendimento das palavras que Jesus trouxe para cada um de nós. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. É claro que todos vocês já leram, já ouviram, já refletiram sobre esse capítulo. Essa é uma das passagens mais conhecidas de Jesus, mas sempre que nós somos chamados a fazer um estudo ou a estudarmos sobre esse assunto, nós deparamos com algum conhecimento a mais. E hoje o que me chamou muita atenção foi a finalidade maior dessa parábola que a gente vai trabalhar aqui, que são os itens 1, 2 e 3, mas principalmente Jesus queria falar sobre o trabalho que é uma lei divina, que está contida dentro de cada um de nós, que somos todos necessitados do trabalho, mas que muitas vezes não o encaramos da forma como ele deveria ser realmente visto e absorvido pelos nossos corações. Então Jesus vem trazendo os ensinamentos. E ele, como falava por parábolas, também traz uma parábola para nós, com vários significados. Ele vem falar do reino dos céus. Então ele compara o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele sempre usava essa alegoria porque por ser comum naquela época, né? E a vinha é um lugar onde você tem que ter muito cuidado, é preciso que haja um trabalho muito minucioso, cuidadoso, para que o resultado final, o fruto, ele seja colhido em perfeitas condições e possa produzir o bom vinho. Então, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário era a moeda da época, né? Então saiu de novo à 3ª hora do dia. Vamos aqui dar só uma paradinha para a gente entender essa questão das horas do dia, que às vezes é sempre muito confuso. Como não existia o relógio, a contagem do tempo, como a gente entende hoje em dia, eles trabalhavam com o tempo na medida da luz e da noite, né? Então, durante a noite era horário de descanso e 12 horas do dia, 12 horas de luz. Então, de 6 da manhã até as 6 da tarde, quando começava a escurecer, era o horário de trabalho convencionado para aquela época. Então, a primeira hora era 6 da manhã, a segunda 7, a terceira 8 e por aí seguia, né, as horas do dia para que a gente possa compreender. Então saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer qualquer coisa, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Veja que nesse segundo momento, quando ele já chama os outros trabalhadores, percebendo que ele iria precisar de mais gente para trabalhar, ele não determina um valor específico, como foi com os trabalhadores da primeira hora. Ele só simplesmente diz: vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª, à hora 9ª e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, né, a hora 1/10, ou seja, a última hora antes de terminar, às 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais ele disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou.
Eu então lhes disse: ide vós também para minha vinha. Então ele também chamou. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à última hora haviam chegado receberam 1 denário cada um. Veja bem que não havia essa combinação de valor, mas sim uma combinação de que seria dado o que fosse justo. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados no primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Claro, eles trabalharam 12 horas, viram os colegas que trabalharam apenas 1 hora e receberam 1 denário. Bom, se ele combinou comigo que eu, lá de manhã cedo, que foi 1 denário, e agora pagou para esse que só trabalhou 1 hora, eu vou receber os 12. Mas não aconteceu. Receberam somente 1 denário cada um, que havia sido combinado desde o começo. Eles se queixaram ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Bom, aqui vamos dar uma pequena paradinha para a gente sabe que todo o ensinamento de Jesus, ele tem a intenção de nos atingir para que nós possamos nos modificar e compreender. Então aqui é o primeiro momento em que a gente se identifica, né? Apesar de já terem se passado 2000 anos, vamos pensar assim, se fosse hoje em dia essa situação, alguém tivesse nos contratado, nós estivéssemos ali aguardando o trabalho e as pessoas que foram muito cedo e passaram o dia inteiro trabalhando receberiam a mesma coisa daquele que trabalhou só na última hora. Qual é o sentimento que nós teríamos ainda nos dias de hoje com relação a isso? Sentimento de indignação, que vem imediatamente seguido a um sentido de inveja. Querem ver? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, veja que ele ainda chegou de uma forma carinhosa, né? Não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Ou seja, lá no primeiro horário, ele não ofereceu 1 denário? A pessoa não aceitou aquele denário? Então, toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Claro, o dinheiro era dele, tanto é que ele fala: não me é então lícito fazer o que quero? Afinal de contas, cada um paga o que quer ao seu funcionário, ao seu empregado. Tens mau olho porque sou bom, é quando ele chama a atenção da inveja. O seu olho invejoso está sendo invejoso porque eu fui bom, não é? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, essa é a parábola central desse capítulo e a gente já começa a perceber que nós nos identificamos como aquele que quer ter a vantagem maior em função de ter, teoricamente, ofertado mais alguma coisa. Mas será que o que está escondido aqui nas entrelinhas de todo esse ensinamento, né? Vamos voltar lá naquela questão do trabalho. Como é que nós nos posicionamos em relação ao nosso trabalho? Primeiro vamos falar do trabalho convencional, do trabalho que nos traz o sustento, o trabalho que nos faz, né, levantarmos da cama todos os dias e irmos em busca, né, do nosso ganha-pão. Por que será que nós, mesmo já há tantos e tantos séculos, exercendo essa lei divina, que é a lei do trabalho, nós ainda nos indignamos quando percebemos alguém que ganha mais do que nós, né, é remunerado de alguma forma mais do que a nós mesmos, e, no entanto, apesar de nós termos combinado. Então, qual é o nosso objetivo pessoal? A gente precisa estar muito atento com relação a isso, porque nós nascemos, crescemos, nos educamos e vamos para o campo de trabalho. E muitas vezes isso vem dentro de uma escala de progressão dentro da nossa vida que nos conduz a crer que estamos indo para o trabalho como se fosse uma obrigação
que não pode ter nenhum tipo de prazer ou realização pessoal. Então é preciso ter muito cuidado, porque afinal de contas, durante muitos e muitos séculos, o trabalho foi visto pela nossa humanidade como uma fonte de tortura, de imposição, de castigo, de escravidão. E hoje, não mais sendo dessa maneira, já nos cabe, pelo entendimento, ter um outro olhar com relação ao trabalho. É claro que a grande maioria de nós no planeta Terra trabalha pelo seu sustento primário, ou seja, aquele mais básico, aquele que nós necessitamos, o alimento, a moradia e a vestimenta, né? Seguido das demais coisas que vão sendo agregadas. E isso muitas vezes faz com que nós acreditemos que isso é um tormento. E sem querer, muitas vezes deixamos também escapar isso dentro das nossas próprias casas. E isso vai sendo passado de geração em geração. E nós vamos transferindo um conceito muito equivocado do trabalho. Porque Kardec, quando perguntou para os espíritos o que significava o trabalho, os espíritos responderam que qualquer atividade útil. Ou seja, quando nós saímos do nosso estado de inércia e vamos produzir algum trabalho, nós precisamos estar felizes, contentes pelas possibilidades que nós estamos tendo naquele momento. Vamos observar agora, neste momento que o planeta vive a pandemia da Covid. Eu não vou falar sobre isso, mas é uma observação nessa questão do quesito trabalho. Quantas e quantas e quantas pessoas perderam seus empregos, seus trabalhos, suas condições financeiras e só então se aperceberam do que possuíam, da capacidade, estão tendo que trabalhar em outras atividades, mais às vezes menos prazerosas e mais cansativas, para poder adquirir o seu próprio sustento. Por que será que tudo isso vem acontecendo como uma onda coletiva? Será que não é para nós percebermos de como nós estávamos tratando essa troca de trabalho, né, na nossa sociedade? Será que o que Jesus não quis trazer para nós, que aqueles trabalhadores que estavam ali dispostos desde o começo do dia a trabalhar, né, disponíveis, embora não tenham sido chamados, quando foram chamados, sequer questionaram o salário. Simplesmente foram e, na tentativa de que continuassem sendo convocados no dia seguinte, com absoluta certeza deram o seu melhor, fizeram um esforço sobrenatural para que naquela última hora, né, apesar de já ter tão pouco tempo, eles poderiam produzir o melhor deles. Então, assim, o que isso nos transporta para o nosso sentimento pessoal? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com os nossos trabalhos, com as nossas atividades, com as nossas potências, com a nossa capacidade de contribuir com a obra da criação. Na questão, acho que é 138 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, os Espíritos respondem para que nós melhoremos, avancemos, né? Que cheguemos até a perfeição, que não será em uma só, e que nós possamos contribuir com a obra da criação. Ou seja, como é possível imaginar que, se esse é um desígnio de Deus, que esse é uma finalidade de nós estarmos aqui, contribuirmos com a obra da criação, imaginarmos que tudo o que nós queremos na vida é nos aposentar, para que possamos ficar numa praça, ou talvez numa poltrona, ou ficarmos sem as obrigações, sem os comprometimentos. Será que essa é a finalidade da nossa vida? Será que não é sempre tempo de nós começarmos uma atividade? Será que nós não temos capacidades com as quais iremos contribuir com a obra da criação? E eu pego muito nesse ponto de contribuir com a obra da criação, porque nós, trabalhadores do Cristo, estamos o tempo inteiro sendo amparados pela espiritualidade. Ela vem e nos apoia para que nós possamos auxiliar o próximo. E a gente chama isso de trabalho voluntário, né? Eu estou ajudando o outro, não, eu estou ajudando a mim mesmo, porque eu estou me fortalecendo e estou fazendo parte da obra da criação. A partir do momento que eu consigo auxiliar alguém que está numa situação
de dificuldade, ou mesmo que não esteja numa situação de dificuldade, mas numa situação de ignorância, e eu posso esclarecer, auxiliar, contribuir e somar, eu estou contribuindo com a obra da criação. Né? Somos todos elementos importantíssimos no nosso planeta Terra. Somos todos elementos com os quais o Pai conta conosco, mas nós não somos imprescindíveis. Vamos levar agora esse assunto do trabalho para dentro das nossas casas espíritas. Nesse momento, nós estamos sentindo muita falta do nosso trabalho nas casas espíritas. Praticamente todos nós estamos engajados em algum tipo de trabalho. Seja ele na evangelização, na divulgação da doutrina, nos estudos, nos auxílios sociais, no sopão, na distribuição de quentinhas, enfim, no brechó, né? São tantas frentes que nós podemos, nos hospitais, nas visitas, todas as coisas que nós podemos fazer e fazíamos. E agora esse momento veio e nos impossibilitou de exercermos. E estamos muito saudosos. Então é momento de nós pararmos e pensarmos assim, será que o que eu estava fazendo eu estava me dedicando completamente? Será que naquele trabalho que eu me empenhava, eu colocava o melhor de mim? Ou eu só procurava fazer o máximo para sobressair? Né? São perguntas que não são para apontar para ninguém, e sim para dentro de nós mesmos. O que mais que eu posso fazer? Às vezes nós nos enterramos, no bom sentido da palavra, dentro de uma casa espírita para nos afugentar dos nossos problemas no mundo lá fora. E eu confesso a vocês que durante muitas vezes era o grande momento de alívio na minha vida. E tenho certeza que eu não estou sozinho nesse pensamento, porque eu cansei de ouvir pessoas dizerem, quando eu chego aqui é como se eu estivesse num oásis, aqui tudo é maravilhoso. Mas vamos parar para pensar. Nós vamos lá, aprendemos como devemos nos relacionar, voltamos para os nossos lares e nem sempre conseguimos agir da mesma forma. Ou seja, o aprendizado, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser repetido mais vezes. E agora que nós não podemos ir, como que nós fazemos? Né? Então, fica aqui um pensamento para que a gente possa desenvolver dentro de nós todo aquele amor e toda aquela dedicação, porque o que importa, que Jesus quis dizer aqui, que o que era mais importante não era nem o tempo que esses trabalhadores passaram na vinha dele, nem o quanto eles recebiam. Né? Essa mensagem oculta é muito importante para nós, porque às vezes a gente quer fazer muito e quer ser muito elogiado. Às vezes a gente faz pouco e quer ser elogiado. E às vezes a gente faz pouco e não recebe nenhum elogio, ou mesmo faz muito e também não recebe. E nada disso importa, porque o que é mais importante é a gente entender que quando estamos trabalhando para Jesus, nós não estamos trabalhando para a casa do caminho. Nós estamos trabalhando para Jesus. A casa do caminho é o meio pelo qual eu consigo me expressar e encontrar o amparo necessário para eu poder colocar o meu trabalho, as minhas mãos à disposição. Mas é necessário que eu aprenda que não é só lá. Porque senão, quando eu me mudar de cidade, quando eu me mudar de bairro, quando eu não mais puder me locomover ou quando chegar uma pandemia como essa, como eu fico? Nós tivemos muitas histórias, tanto na Casa do Caminho quanto lá no SEMA, que é a minha casa mãe, né? O SEMA, até por ser uma casa muito maior lá no Recreio, nós tivemos muitas pessoas com muitos problemas aflitivos porque não podiam ir ao centro espírita, não podiam receber o passe, não podiam estar presentes na reunião pública e se deprimiram, se entristeceram e se paralisaram. E eu me questiono, essas pessoas trabalhavam realmente ou elas estavam lá por uma questão somente de alívio temporário?
Porque nós não podemos depositar nas casas espíritas a solução dos nossos problemas. Lá é um educandário, então nós vamos lá, treinamos e aprendemos ou não o que fazer quando não estivermos sob aquela proteção tão veemente, porque sob proteção nós estamos o tempo todo. E essa talvez tenha sido a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei para a doutrina, que a nossa querida irmã Maria Angélica, que é a mentora da nossa casa, ela sempre fala nas suas mensagens que todo aquele filho que atravessa o portão da casa dela passa a ser filho querido do coração. E isso, quando eu falo, sempre me emociono, porque ter este lugar no coração de um espírito superior, né, como todos nós que estão aqui ouvindo temos um lugar no coração do nosso querido Dr. Herman, do querido Baltazar e de tantos outros espíritos que nos acompanham na Casa do Caminho, isso sim é um privilégio. Não nos faz melhores do que ninguém, mas nós estamos muito amparados. Então nós precisamos acreditar nas nossas possibilidades. Daí Jesus nos chamar no último minuto. Nós espíritas somos chamados como os trabalhadores da última hora, né? Por que somos os trabalhadores da última hora? Vamos parar para pensar. Quando aqui chegamos, quando tivemos contato com a doutrina espírita, o que nós encontramos? Todas as revelações já feitas para nós. Nós sabemos, se nós lermos a codificação toda e estudarmos, nós vamos entender tudo sobre os espíritos, tudo sobre a mediunidade, tudo sobre a gênese e a formação dos planetas. Vamos entender tudo sobre as nossas crenças de céu e inferno. Vamos entender a palavra de Jesus através do Evangelho. Não é? Então, isso já está pronto. Kardec levou 14 anos fazendo esse trabalho. Há quantos anos nós estamos trabalhando e não conseguimos ainda absorver? Sem comparação, mas precisamos olhar que houveram e ainda existem pessoas que se dedicam integralmente aqui, para que nós, quando cheguemos aqui, encontremos já uma base sólida. Nós temos toda a obra de André Luiz, que nos mostra sobre qualquer dúvida do que acontece no plano espiritual. Nós temos a obra de Emmanuel, que nos fortalece moralmente. Nós temos a obra de Joana de Ângeles, que também nos traz o nosso lado psicológico, desvendando as nossas questões mais profundas. E por aí vai, toda a obra de Dr. Herman, toda a obra de Dona Ivone e tantas outras, eu ficaria aqui a noite toda descrevendo, né? Então, a gente encontrou o terreno fértil. Nós já encontramos o terreno arado, porque deve ter sido muito difícil para esses espíritos. É claro que nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós, espíritos reencarnantes, como todos somos, nós já estivemos. Talvez em algumas vezes nós estivéssemos lá naquela mesma praça que o senhor da vinha veio chamar. E alguns foram e outros não. E esses outros que não foram, certamente fomos nós. Basta nós olharmos um pouco para as nossas questões, os nossos vícios, as nossas manias, o nosso temperamento, para nós sabermos se nós já chegamos aqui bem evoluídos ou não. Todos nós temos a condição de saber do que nós realmente precisamos melhorar dentro de cada um de nós. Então, algumas coisas a gente já avançou, algumas coisas a gente já conseguiu, algumas coisas nós já entendemos, ótimo, mas ainda falta uma grande parte. Só que agora a gente não tem muito mais tempo, né? O nosso planeta, o nosso mundo, é um mundo que está entrando no mundo de regeneração, aonde não mais prevalecerá o mal sobre o bem, e sim o bem sobre o mal. Existirá o mal? De certa forma, sim, mas estará prevalecendo o bem. E eu não poderei estar lá, né, nesta nova condição do meu planeta Terra, se eu não estiver em condições, se eu não estiver com o mesmo patamar, se eu não estiver com o meu espírito pronto para enfrentar essa nova condição, né? Que certamente é muitíssimo melhor do que a que nós vivemos aqui.
a princípio, se Jesus chegasse aqui e nos perguntasse se vocês querem ir para o mundo de regeneração, todo mundo levantaria a mão. Mas a que preço, não é, que nós iríamos? A paga seria, como Jesus falou, lhe pagarei o que é justo. E o que é justo para nós irmos para o mundo de regeneração? Que sejamos bons, que não sejamos mais invejosos, que não olhemos mais para o outro que ganhou a mesma coisa que nós e trabalhou tanto menos, e em vez de nos indignarmos, darmos as mãos. A solidariedade, os espíritos que trazem nesse capítulo as instruções, um deles é o Constantino e o outro é Henry Heine. Esse segundo diz o seguinte: Deus abençoa a solidariedade. Então sejamos solidários com o nosso próximo, que pode ser que não tenha feito o esforço que eu estou fazendo para me melhorar. Mas em outras tantas coisas, há quanto tempo ele já não vem fazendo aquele esforço? Há quanto tempo ele não está na praça sentado no sol, aguardando que o chamem? O chamado chegou para nós agora. Nós já fomos chamados, nós não podemos mais dizer que não conhecemos. Nós temos o Evangelho, nós temos o entendimento, nós sabemos que a alma é imortal, que nós somos responsáveis por todos os nossos atos, ações e pensamentos, que nós estamos aqui, que as nossas dores têm um significado de aprendizado para a nossa melhora. O que nós estamos esperando para arregaçar as mãos e irmos trabalhar sem olhar o trabalho do outro? Vamos auxiliar o outro, mas sem ficar prestando atenção quem fez mais, quem fez menos, quem entrou antes, quem entrou depois, sem milindres. A nossa querida irmã Maria Angélica, ela sempre fala conosco sobre nós nos desvencilharmos dos milindres, que ainda são muito comuns na nossa personalidade. Nós ficamos muito ofendidos, muito vitimizados. Então, nesse momento onde Deus espera que cada um de nós vá realmente trabalhar na vinha dele, que cada um de nós, chegando a hora que for, que nós arregacemos as mangas com muita alegria, há muita alegria em nossos corações, e trabalhemos para o Senhor, trabalhemos para o Pai, trabalhemos na vinha, sem esperar a paga. Porque toda colheita, todo plantio terá a sua colheita, toda semeadura mais adiante terá o seu fruto. Para cada um de nós está destinado um salário de amor, de paz e de fraternidade. Vai depender daquilo que nós optarmos por fazermos agora. Se nós vamos ficar parados esperando a aposentadoria ou se nós vamos contribuir efetivamente com a obra da criação. Que Jesus, nosso Mestre, que nosso Pai amado, possa nos auxiliar mais uma vez no entendimento desse trabalho do Pai. Todos queremos estar juntos nessa vinha de amor, que é essa vinha de Jesus, a vinha do Pai, a vinha dos Espíritos de luz. Muita paz a todos.